Olha, tava começando uma live, mas apitou a bateria. Então, eu vim pra cá gravar enquanto o celular carrega. Eu tava indo dormir e hoje é dia 25 de maio, é o Dia Mundial do Brincar. E eu pensei, poxa, eu preciso fazer um post, né? Preciso escrever alguma coisa, preciso fazer um vídeo. Era pra ter feito um vídeo bonito, editado, não um vídeo com cara de quem tá com sono num domingo à noite. Mas eu preciso falar alguma coisa sobre brincar, porque esse verbo, ele é parte do nosso mundo, né? Dessa escola, desse espaço educacional que eu idealizei e hoje em dia eu sou diretora e ele é executado, né? Por meio de tantas pessoas que fazem parte da equipe do nosso mundo. E ele é vivido pelas crianças. Então, ele é vivido pelo brincar. Ele é vivido por essa importância que a gente dá, essa seriedade que a gente dá para brincar. E eu sou sempre provocada, como diretora dessa escola, sempre provocada a responder algumas perguntas do tipo: essas crianças só brincam? Quando é que elas vão aprender alguma coisa? Quando que vocês ensinam algo? Vocês ensinam ela a sentar? E quando ela precisar sentar numa carteira para estudar, como vai ser? Essa colônia de férias, por exemplo, a gente escutou na colônia. A colônia ela é aberta para qualquer criança, a partir de 2 anos até os 12, né? Que é a faixa que a gente atende. Então, a gente recebe criança de tudo quanto é lugar. E elas têm um pouquinho do que as crianças que participam do nosso mundo têm ao longo do ano letivo, né? Esse espaço do brincar, essa liberdade, contato com a natureza. Poder sentar numa areia, numa grama, subir numa árvore, fazer um lamaçal, tomar um banho de mangueira de chuva, enfim, experimentar a natureza, né? Essa parte constituinte, esse habitat natural. Eu sempre falo isso da criança, não só eu, tantos educadores e pesquisadores de infância. E aí, esse pai vinha, né, pegar a filha, o filho, agora não me recordo, perdão, no final do dia, e a criança sempre feliz, né? E sempre querendo voltar no outro dia, e ele surpreendido, porque não era assim com a escola. E aí ele fala, nossa, ele tá tão feliz, né? Pena que isso não é a escola. Para mim, isso não é uma escola. E isso não é uma escola porque as crianças estão só brincando. Isso não é uma escola porque meu filho volta para casa sujo, né? Sujo de barro, de pó, enfim, de tinta, de materiais. E aí é por isso que eu resolvi, por tantas perguntas como essa que eu resolvi gravar esse vídeo. Porque a gente precisa repensar o nosso olhar para o brincar. Eu sou de uma infância que eu brinquei na rua até, sei lá, quantos anos, né? Hoje em dia ainda tem crianças, sim, que é do interior, de cidades menores, mais seguras, que brincam na rua, que tem essa possibilidade, né? Que tem contato com a natureza. Mas a boa parte da sociedade segue um padrão de uma massa das grandes capitais. Que é o quê? A criança, desde cedo, sendo desenvolvida, treinada para passar no vestibular, para se tornar uma profissional, para se tornar uma profissional de sucesso. E assim vai, a gente vai adicionando camadas, né? Do que a gente espera da criança. E nisso a gente cortou o brincar. E quando a gente corta o brincar, a gente tira da criança um direito, a gente tira da nossa espécie algo essencial para o seu desenvolvimento. É isso que a gente está esquecendo. Então, hoje em dia, precisa haver um Dia Mundial do Brincar para a gente lembrar da importância. Essa sociedade nossa está tão distorcida que a gente precisa disso. Eu acho maravilhoso as pesquisas sobre o brincar, porque cada vez mais pessoas como eu e como, né, escolas como a nossa têm embasamentos, né, científicos sobre a importância do brincar. Apesar de, do povo antigo já falar sobre isso, apesar né, da própria filosofia já trazer a importância do jogo, da ludicidade, apesar desses grandes pensadores de educação, né, que muita gente gosta de falar, né, Vygotsky, Piaget, Montessori, enfim, toda essa trupe, sempre falaram sobre o brincar, sempre falaram sobre a ludicidade.
Hoje em dia a gente está cada vez precisando mais, né, de pesquisas para embasar. Mas existe esse brincar que tá na criança. Então, a criança, por exemplo, chega lá no nosso mundo, ela tá feliz, ela tá contente, porque ela tá num ambiente que deixa brincar. Ela está num ambiente que deixa que a natureza dela aconteça, sabe? Se realize. A gente aprende pelo brincar, essa é uma das bandeiras do nosso mundo. Uma criança tem que aprender pelo brincar, independentemente da idade, gente. Eu não tô só falando criança de 2 e 3 anos, eu tô falando de todas as crianças, até se tornar adolescente. Depois, na adolescente, é outro tipo de jogo, mas continua tendo jogo, tem que continuar existindo o brincar. Depois, quando nós nos tornamos adultos, nós também precisamos continuar a brincar para ter um pouco de saúde, para ter um pouco de leveza na vida, para ter criatividade, né? O Ortega y Gasset, ele fala justamente dessa importância da criança brincar, nesse desenvolvimento de uma curiosidade, né? Porque ele fala assim, para eu aprender, eu preciso perguntar. E eu só vou perguntar sobre aquilo que me interessa. E o interesse, gente, vem justamente dessa possibilidade da criança conhecer o mundo pelo brincar. Não pelo livro, sentado numa carteira, né? Tendo 8 horas do seu dia composto por tarefas e às vezes apenas 15 minutos, meia hora de um recreio, né? Vocês já se perguntaram por que a aula de educação física geralmente é a aula mais esperada das crianças? Ah, mas é isso mesmo, a vida é isso. Muita gente fala, né? Como me perguntam. Vocês vão ensinar um dia essas crianças a sentarem como se a gente estivesse criando pequenos selvagens. Eu sempre falo sobre isso. E eu penso, caramba, você é mais um adulto que tá deixando a sua filha, o seu filho, perder a infância. Então, gente, a gente precisa parar, pensar e respeitar o espaço da infância, respeitar o espaço do brincar, porque ele é essencial para a formação integral da criança. A gente precisa entender e ver esse valor, sabe? E não precisa, é outra coisa que eu sempre falo e critico, a gente não precisa também só desenvolver uma visão utilitarista do brincar, certo? Às vezes o brincar pode ser só pelo simples prazer de brincar, nem sempre ele precisa ter um porquê aos seus olhos, um objetivo final, certo? Às vezes a gente só precisa brincar pelo brincar, deixar a criança brincar pelo brincar e respeitar. Crianças que brincam na natureza, elas têm oportunidade de desenvolver suas inteligências. Não é só cognitivo, gente. Tem a criatividade, tem o emocional, tem o sensível. Existe um desenvolvimento ético, estético, existe um desenvolvimento da criança como ser social, como ser cultural, como ser espiritual. Então, não é só uma camada que a gente tem que olhar e pensar. A gente tem que olhar em todas as camadas, em todas as dimensões e proporcionar para a criança esse desenvolvimento integral. E esse desenvolvimento integral perpassa pelo brincar. Então, assim, se por acaso você acha que seu filho, que sua filha, eles não precisam tanto disso, repense. Repense o seu papel, porque você é a figura mais importante que tem para essa criança. E você precisa olhar para isso e dar esse espaço. E brincar não é sinônimo de encher um quarto de uma criança de brinquedo. Os brinquedos mais divertidos para a criança são os que menos têm essa função, né? Os brinquedos com música, brinquedos eletrônicos, claro que chama atenção, como um videogame chama atenção, como uma tela chama atenção, enfim. Para quem acompanha, a gente sabe quanto que eu sou crítica disso tudo, mas assim,
Os brinquedos mais divertidos, que mais geram na criança engajamento, que mais geram na criança possibilidades de criar, de solucionar, de se envolver, são os desconstruídos. Dá uma caixa de papelão, dá tinta aí, deixa só a mão dela para ela pintar, não precisa de um pincel muitas vezes. Junta um monte de folha, faz uma fogueira, junta água e areia e faz lama. O brincar da criança, ele é infinitamente mais rico e mais potente do que a gente oferece para ela. Então, se a gente deixasse elas com mais espaço de brincar, o tédio, eu falo, o tédio saudável, né? Se a gente deixasse essas crianças com mais esse tempo de criar, com menos impulso, né? Toda hora a gente tá oferecendo. Existe um excesso de informação para a criança desde cedo, né? Excesso de estímulo. Ela não para, ela não respira, ela não olha pro teto. Às vezes ela não percebe mais o que tá acontecendo ao redor dela, porque ela já tá imersa em tela. A gente tira a visão periférica da criança. Algo muito importante que as crianças aprendem, né? Pelo meio dos 5 sentidos. E todos os sentidos da criança precisam ser estar sempre ativos, não estimulados. A gente estimula, claro, mas eles têm que estar sempre ativos, né? E aí, quando a gente estimula com uma tela, por exemplo, a gente corta tudo, né? A criança não tá cheirando, a criança não tá escutando, além daquele barulho insuportável daqueles joguinhos, por exemplo. A criança não tá mais sentindo, né, pelo tato, tá só ali. Então, críticas à parte, aquilo ali não é brincar, tá? E o brincar é isso. Então, o brincar é essa necessidade natural da gente. Necessidade não só da criança, como eu falei, como de nós adultos também. E a gente precisa repensar o espaço do brincar na vida das crianças, porque nós encurtamos demais as infâncias. A gente criou uma sociedade que as crianças vivem muito pouco essa infância. Então, assim, somos uma espécie que leva muito tempo para maturar, nosso cérebro se desenvolve até os 20 e poucos anos. E uma boa parte disso, né, desses anos é justamente nós como infantes. E a gente tá cortando isso, estamos acelerando a infância, estamos gerando crianças ansiosas, crianças estressadas, estamos vendo o aumento de suicídios na adolescência, estamos vendo o aumento de crianças da pré-adolescência já tomando remédios tarja preta. A gente já sabe de casos de crianças com 8, 9 anos com pensamento suicida. Então, a gente precisa repensar, porque a gente tá falhando com elas. Nós estamos falhando com as crianças. E para mim, o erro tá justamente aqui. A gente não deixa elas serem crianças, a gente não deixa mais elas brincarem. A gente impõe para elas uma quantidade absurda de informação, de conteúdo, de exigências. Às vezes, com 2, 3 anos, a gente já quer que elas ajam como uma criança de 8, de 9, as de 8, de 9, como se tivesse 18. Ao mesmo tempo, a gente tá super protegendo, né? Criando uma infância inodora, criando uma infância insípida, sabe? Uma super proteção. A criança não pode explorar, a criança não pode se se desenvolver, a criança não pode ir um pouquinho mais longe, sem a mão de um adulto, sem o olhar do adulto por perto, né? Crianças extremamente protegidas que não podem dar um passo, como se fossem de vidro. A gente criou uma infância onde a alimentação tá toda errada, onde as crianças não dormem naturalmente, não tem um ciclo de sono bom, onde elas têm carga horária de adultos, onde elas têm acesso ao mundo adulto também, de uma forma muito absurda. Por mais que a gente saiba que antigamente não tinha tanta censura, nós tivemos, né? Meu Deus, tinha umas coisas insanas na televisão que a gente tinha acesso, certo?
Mas a gente tinha, por exemplo, pais, pelo menos, né? Eu penso que a grande maioria de nós que fazia essa autorregulação, mas hoje em dia a gente acha normal as crianças, por exemplo, estar acessando o TikTok, YouTuber, vocês já viram as YouTuber mirim, gente? Então, a gente está criando uma massa de criança que é influenciada por digital influencers, desde cedo. A gente acha certo uma criança precisa ler e escrever corretamente com 4 anos, mas a gente não acha estranho uma criança de 4 anos ainda não ter subido numa árvore. Então, assim, tem muita coisa trocada, sabe? Tem muita coisa virada no meio disso tudo. E eu tô aqui. E conheço mais um monte de gente, tenho a sorte de liderar uma equipe que pensa, né, que acredita e que abraça um projeto de educação como o Nosso Mundo, né, que eu criei, sou idealizadora e tudo mais. E sempre que eu posso, eu vou falar com uma família. Quando eu vejo que a criança está longe do seu brincar, da sua essência, eu sempre falo, eu já recebi crianças cinzas no Nosso Mundo. E passa um dia, passa 2, pé na areia, árvore, um desafio aqui, um brincar ali, um contato com uma criança mais livre que ela vai começar a espelhar. Essa criança volta a cor, volta a ter energia, volta o seu brilho. É incrível, é fantástico. Então, gente, eu quero que vocês pensem sobre isso, pensem sobre esse brincar, porque ele é necessário. Repense, pense e crie dentro do espaço, do dia a dia de vocês, essas possibilidades do seu filho, da sua filha brincar. Questione as escolas, questione a estrutura da sua cidade, parques, praças, a sua própria casa, os prédios, enfim. Há meios de brincar, né? Há formas de brincar. A gente precisa olhar, proteger esses espaços e dar esse tempo para a criança que elas merecem. Então, eu vou ler um trecho de um texto que eu escrevi há 1 ano e pouco atrás, que ele se chama Por que Falamos Tanto em Brincar? É uma resposta para as pessoas que acham que as crianças do nosso mundo brincam demais. E o brincar é parte do nosso projeto político-pedagógico. A gente leva aqui muito a sério. Então, vamos lá. A natureza dotou alguns animais com a capacidade de brincar. Um filhote de tigre aprende sobre caça e fuga brincando com seus irmãos. Um filhote humano aprende sobre si mesmo quando começa a brincar. Na brincadeira, ele começa a descobrir o seu eu e seguirá aprendendo sobre si, sobre os outros e sobre o mundo. Brincando, a criança elabora a lógica da vida, as leis da física que regem o universo, decifra linguagens, desenvolve seu senso estético, constrói sua ética. Brincar acontece no corpo, no tempo presente, onde a ação é simultânea ao imaginar e o sentir. Brincar, ele é o alicerce de uma sociedade sadia. Brincar é alicerce de uma sociedade sadia. Talvez a seriedade com que cuidamos do brincar seja a bandeira mais revolucionária da escola Nosso Mundo. O brincar é uma das premissas da nossa pedagogia. Existimos a partir do propósito de sermos cuidadores do brincar, guardadores das infâncias, protetores do ser criança. Nosso olhar pedagógico parte do brincar para encontrar os caminhos que iremos seguir pela educação. É fato que uma criança que tem a liberdade de brincar, ela é mais equilibrada na sua natureza pulsante. É fato que quando se soma ao brincar a natureza, ou seja, se devolve para a criança o seu direito de estar em seu habitat natural, a criança será saudável. E aqui um parênteses. Criança aqui, o conceito de saudável em nosso mundo, ele não é só uma ausência de doença. Ele é um conceito de um desenvolvimento integral. Então, volto para o texto. Pois seus sistemas sensórios, motor, neural estão em pleno desenvolvimento. É fato que uma criança arrancada do seu brincar lidará com consequências futuras em seu organismo. Então, para a educação da escola Nosso Mundo, brincar é biológico, pedagógico e ontológico. A natureza fez da nossa espécie a que tem maior período de maturação.
Somos complexos em sistema e espírito. Por termos essa natureza meio animal, meio sagrada, recebemos de presente a capacidade única de transcender, de sonhar com outros mundos, com a próxima vida, com outras entidades. E é nesse ponto onde essa capacidade de transcender com a ação do brincar se entrelaçam, que o humano se sacraliza. Que educação seria nossa se não almejássemos o sagrado? É isso. Feliz Dia Mundial do Brincar, adultos!